Jesus, nós sabemos que Jesus significa Salvador, será chamado Filho do Altíssimo e sentará no trono de Davi, reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Essa é uma das promessas da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser o rei que governará todas as nações. E uma das passagens que eu mais gosto, meus irmãos, quando se trata para falar que Jesus é Senhor, que Jesus é maior do que todos, Jesus estava um feto de menos de 3 meses na barriga de Maria. E quando Isabel ouve a saudação de Maria, o que ela fala? Onde que eu tenho a honra que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pelo Espírito Santo, ela reconheceu que lá no ventre de Maria estava o Senhor da vida dela. E o que? Zacarias, meus irmãos, falou da promessa do Messias em Lucas 1, 68, 75. Falou do governo dele, falou da vinda dele sobre Davi. E no capítulo 2, o rei nasceu. Geralmente, um rei nasce em um palácio, cheio de ouro, cheio das coisas pomposas, cheio de tudo de primeira. Mas o seu rei nasceu em estrebaria. O seu rei foi colocado numa manjedoura. Mas o que é magnífico? Os anjos vieram anunciar os pastores, os mais rejeitados daquela época, os mais humildes. E qual que foi a mensagem deles? O anjo anuncia: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Senhor. Ele é a nossa paz, Ele é a bondade de Deus para nós, Ele é a nossa salvação. E outro texto maravilhoso, quando Jesus estava no templo, irmãos, Deus avisou um homem para ir lá no templo. E esse homem era chamado Simeão. Que Deus tinha avisado a ele que ele não morreria sem ver a salvação preparada por Deus. Quando ele vê Jesus Cristo, ele fala assim: Senhor, já pode despedir os teus servos, porque os meus olhos já viram a salvação. E que Jesus, aquele menino, ele era para a elevação do mundo, mas ele é pela queda de muito. Ele é a pedra, e aqueles que crêem nele e edificam a vida nele não será confundido. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que desprezam, aqueles que não constroem a vida sobre Jesus, será derrubado. Ele veio para iluminar as nações, para ser luz das nações. E Ana, de 84 anos, que viúva, que vivia servindo a Deus, falou que ele seria a redenção. Anunciou a redenção. E a missão do seu Senhor Jesus é cuidar das coisas do Pai. Então, meus irmãos, Deus de criança, desde os seus 12 anos, ele crescia na graça e no conhecimento, na graça de Deus e na graça das pessoas, mas sabendo que ele veio para cumprir a vontade de Deus. O seu Senhor Jesus Cristo, um dos motivos, uma das missões dele, além de nos salvar, foi revelar a glória do Pai, mostrar quem Deus é para nós. Então, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, João vai dizer que ele é o verbo, que por meio de quem foram feitas todas as coisas. Paulo vai dizer que ele é quem tem todo o poder. O autor aos Hebreus vai dizer que é ele que sustenta todas as coisas. E João vai dizer, em João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É humilhante, meus irmãos. É tipo o ser humano se tornar um verbo. É humilhante para Deus. Filipenses 2, versículo 5 em diante, vai dizer que Jesus despiu da sua glória,
Jesus se esvaziou, se tornou um ser humano, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte da cruz. Você não tem para onde se esvaziar. Nós já somos vazios, nós já somos imundos, mas Cristo veio, se esvaziou. E para que ele fez isso, meus irmãos? Para mostrar o modo que ele quer que aqueles que seguem ele vivam. É isso que Jesus vem fazer. Olha, eu ensinei o evangelho a vocês, eu quero que vocês vivam assim. E outra coisa, meus irmãos, Jesus está vendo a lei do Antigo Testamento? A Bíblia é um único livro, está interligado o Antigo com o Novo, não é um livro separado. Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumprir toda a lei. E o magnífico disso, João 3,16 e João 17, versículo 20 em diante, Jesus veio revelar o amor de Deus, o grande amor de Deus que entregou o Filho dele por nós. E Jesus vai revelar que a vontade dele é que você seja um com o Pai, que você conheça o Pai, e que você, crendo nele, recebendo ele, tem este amor infinito. Jesus veio para que o amor pleno de Deus esteja sobre a nossa vida. Entender o amor de Deus que excede todo entendimento. É isso que Jesus veio fazer.